Oi, gente. Eu vou querer ler para vocês a passagem de Filipenses 4 da Bíblia. Não fiquem preocupados com alguma coisa, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus, pedidos de vocês pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Vem cantar com a gente? Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Salmos 126, 1-3. Senhor nosso Deus, nós queremos te adorar nesta noite, queremos render graças ao teu nome e te adorar com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Queremos te agradecer pela tua bondade e misericórdia sobre nós, que possamos te adorar, que possamos exaltar o teu nome nesta noite e também tributar os louvores que a ti é devido, Pai. Nós te agradecemos pela tua palavra, por esse culto que nós tributamos a ti. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse momento bom de comunhão contigo, ó Pai, e com todos os nossos irmãos. Amém. Olá, bom dia. Aproveitando a pausa da caminhada, vim falar aqui com vocês meu testemunho de fé. Me chamo Dina, eu e minha família viemos para Florianópolis em 2016, qual nós fomos recebidos e acolhidos pela família daqui, e a qual nós somos eternamente gratos. E através dessa família nós conhecemos a IPI Bom Jesus e começamos a frequentar. Mas eu digo que a minha transformação, o meu processo, de transformação aconteceu quando nós, no grupo pequeno,
fizemos um estudo sobre espiritualidade emocionalmente saudável. Lá tratou profundamente das emoções e Deus falou comigo, principalmente na questão, né, dos sentimentos, das emoções, aquelas que eu não sentia, que eu não percebia ou que eu achava que não sentia. Aliás, que eu achava que não sentia. Exemplo, raiva. Eu achava que eu não tinha raiva, que eu não sentia raiva. Não tenho raiva. Mas Cristo falou para mim, você tem raiva sim. Tem raiva das coisas, tem raiva das pessoas. E não tem problema ter raiva. O problema é você guardar esse sentimento e esse sentimento te paralisar, não deixar que você prossiga. Então ele falou, traz para mim, que eu cuido, que eu trato. E é isso que eu tenho feito, tentado entregar meus sentimentos, minhas emoções, minha vida, minha família, meus sonhos para Cristo, que tenho certeza que Ele cuida, que Ele transforma, que Ele modifica esses sentimentos e como fala, trata esses sentimentos, essas emoções. E em 2016, em outubro de 2017, fui batizada pelo pastor Vinícius e comecei a minha caminhada. Digo que aí eu comecei a minha caminhada com Cristo. E vou dizer para vocês que não está sendo fácil, não é fácil, mas a própria palavra de Jesus diz que a caminhada com Ele não é fácil, mas Ele promete estar conosco, caminhar conosco, nos ajudar, nos amparar. Então eu me agarro nessa certeza de que Ele não me abandona. E é um dia por vez, um passo de cada vez. E em cada passo, em cada momento, tenho certeza que Cristo está comigo. Então sou muito grata pela vida do pastor Vinícius, que tem me conduzido até hoje, tem me conduzido nesse processo e tenho certeza que tem sido orientado pelo Espírito Santo de Deus. E sou grata também pela família de fé que me acolheu, que sempre com exemplos e com carinho tem me ajudado nessa jornada, nessa caminhada. Convido vocês a fazerem parte dessa caminhada com Cristo. E o convite é para vir como vocês estão, não importa se estão nos caminhos errados, com vícios, em pecado, não importa. Cristo nos convida para irmos como nós estamos. E esse convite é diário, é todo dia, é um convite de amor e é um convite irresistível. Por isso, convido para vocês fazerem parte da nossa comunidade, que tem Cristo como centro das nossas vidas e Ele tem nos conduzido. Bom, fica aí com esse cenário bonito, Praia da Lagoinha. Amém, irmãos. Muito obrigada, Dina, pelo seu testemunho. Deus seja louvado pela sua vida. Que você continue nessa caminhada com Jesus e que o teu testemunho nos inspire e nos encoraje a permanecermos na caminhada com Cristo, rumo a um discipulado com Ele, sermos os seus discípulos e aprendermos cada dia mais com o nosso Mestre, que é o Senhor Jesus. Queremos também convidar você para participar junto conosco dos nossos grupos pequenos. São momentos de reflexão da Palavra de Deus, onde nós temos a oportunidade de expressar
aquilo que Deus coloca em nosso coração através da sua palavra. Então queremos convidar você toda quarta-feira às 20 horas a estar conosco. Se você não possui o link da sala, entre em contato e passaremos o link para você via WhatsApp. Agora vamos todos juntos louvar e adorar a Deus com esta música e em seguida nós vamos caminhar juntos rumo à primeira mensagem da nossa série em novembro. Deus nos abençoe muito. Todos nós temos diferenças, mas elas não precisam terminar em brigas. É sobre isso que vamos tratar na série Reconciliação, Tempo de Resolver Conflitos. Como o Evangelho de Cristo torna possível viver em paz uns com os outros. Essa é a nossa série de novembro. Não perca! Oi pessoal, nós estamos iniciando uma nova série sobre como resolver conflitos e o tema de hoje é sobre a ira, uma emoção que com certeza é mais comum na nossa vida do que nós gostaríamos. E de maneira específica nós vamos tratar sobre a cura da ira. O nosso guia vai ser o livro de Provérbios, que nada mais são do que compilações de ditos e pensamentos que nos orientam para uma vida sábia. Ou seja, nos orientam para um estilo de vida que sabe o jeito certo de agir ou talvez pensar como agir nas diferentes situações da vida. É o livro que trata sobre sabedoria. E Provérbios vai dizer o seguinte, que viver de maneira sábia implica em você aprender a entender e a lidar com a ira de maneira adequada. Então, não apenas em você mesmo, mas também nas outras pessoas. Portanto, eu gostaria de destacar duas lições a respeito da ira que o livro de Provérbios nos ensina. A primeira é que a ira tem dois lados. E a segunda é que a ira pode ser curada. Então nós vamos ver, em primeiro lugar, a ira tem dois lados. O primeiro lado da ira é um lado ruim. Nós podemos dizer que a ira é literalmente algo explosivo. Então a ira, ela tem um poder destrutivo. Ela é a dinamite da alma. A ira, ela desintegra coisas, ela pulveriza coisas como um explosivo. Primeira coisa que nós podemos dizer que a ira destrói, que a ira desintegra, é o teu corpo. Vamos ver Provérbios 14:30. Ele diz o seguinte: o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos.
Gente, várias pesquisas têm mostrado que a ira ela é pior no seu corpo do que a própria ansiedade ou a tristeza. Então você pode ter um bom físico, você pode ter um coração resistente, mas quando a ira está no teu coração, com certeza o teu corpo se desintegra. Enfim, a ira ela realmente faz muito mal à saúde. Mas, em segundo lugar, a ira não apenas destrói o teu corpo, mas ela também destrói a comunidade. Vamos ver Provérbios 15:18. Diz o seguinte: o homem irritável provoca dissensão, mas quem é paciente acalma a discussão. Perceba que é o seguinte, quando você fica com raiva, você lança palavras inadequadas, agressivas às pessoas. E elas têm um enorme poder de dano. Essas palavras ditas de maneira agressiva, elas ferem pessoas, elas destroem relacionamentos. E muitos destes relacionamentos você não consegue retomar mais. De tão forte que é a agressividade, de tão forte que é o poder destrutivo da ira. Só que tem algo mais ainda. Além da ira ter um poder destrutivo do corpo e da comunidade, ela destrói ainda o que nós chamamos de sabedoria. Ou seja, ela destrói a tua habilidade de fazer escolhas adequadas, de escolher o que é melhor para determinada situação. É o que diz Provérbios 14:29. Olha só o que ele diz. O homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. Então o que acontece? Quando você está irritado, quando você está esquentado, as coisas que você diz e geralmente faz você se sentir um tolo. Agora a questão é, você sabe por que você se sente um tolo quando você está com raiva e fala aquilo que vem na tua cabeça? É porque você age como um tolo, é óbvio. Quando você fala sem pensar, você fala e faz e age como alguém que não tem sabedoria, então você é um tolo. Quando você fica com raiva, o que acontece? Ela distorce a visão das coisas, distorce a visão da situação, a visão do mundo à tua volta, distorce a visão, inclusive, das pessoas com as quais você está tendo algum tipo de conflito. Então, o que você faz? Escolhas estúpidas, escolhas estupidamente destrutivas. Perceba que esse é o lado ruim da ira. Ela realmente destrói o corpo, destrói a comunidade e destrói a tua capacidade de tomar decisões adequadas. Só que este é apenas um lado da moeda. Existe um outro lado e Provérbios diz algo muito interessante sobre o lado positivo da ira. Porque de acordo com a Bíblia, a ira é basicamente uma coisa boa. Observa Provérbios 16:32. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. O provérbio aqui está falando de paciência e está falando também de controle do espírito, de controle do impulso. A questão que a Bíblia ensina, portanto, não é você ter ou não ter a ira, mas sim, ao invés de você ter uma ira explosiva, você deve ter uma ira calma, uma ira controlada. Em outras palavras, eu posso dizer o seguinte: é fruto do pecado você explodir na sua ira, mas também é fruto do pecado você simplesmente não ter ira. O que a Bíblia diz é que nós temos que ter ira, mas ter ira calma. Daí você até pode perguntar, como assim? Você está dizendo que é pecado nunca ter raiva? Mas eu pensei que as pessoas boas não tivessem raiva. Gente, não é isso o que a Bíblia diz. Veja Efésios 4:26. Ele diz assim: fiquem com raiva, mas não pequem. Perceba que ele aqui não está dizendo que algumas pessoas eventualmente ficam com raiva e que você deve evitar
que as coisas se compliquem, você deve minimizar o dano. Não, ele está dizendo assim, fiquem com raiva, mas não pequem. É um imperativo, é uma determinação. E nós deveríamos ter raiva algumas vezes, então, mas ela deve ser expressa de modo que não seja pecado. É isso que Paulo está nos ensinando. João Crisóstomo, que é um grande pregador do século IV e uma referência entre os pais da espiritualidade, ele traz talvez a melhor explicação sobre a ira. Ele diz assim, ira sem causa é pecado, mas quando alguém não se ira, quando existe uma causa, também peca. Olha que interessante. Então, o caminho da sabedoria para resolver conflitos não é você simplesmente negar a ira ou evitar a ira, ou você buscar a ausência da ira, ou também expressar a ira de maneira explosiva, mas você ir atrás da ira calma. Porque, gente, Deus é dessa forma. Preste atenção a isso. A ira calma, que é a marca de uma pessoa sábia, ela é também um atributo de Deus. John Stott, ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz assim, a ira de Deus não é a nossa ira. Isso quer dizer o seguinte, que nós não podemos definir a ira de Deus pela nossa, mas sim ajustar a nossa à ira dele. A Bíblia, nesse sentido, ela várias vezes fala que Deus tem uma ira calma. Vamos pegar só um exemplo, Moisés, quando ele se encontra com Deus no Monte Sinai, em Êxodo 34, ele diz assim, Deus, mostra-me a tua glória, mostra-me, em outras palavras, a essência de quem você é. E Deus diz assim, eu vou declarar o meu nome para você. Você sabe o que ele diz? Ele diz, eu sou o Senhor teu Deus, tardio em irar-se. Ele diz que essa é a glória dele. Ele diz assim, eu tenho ira, mas faço isso de maneira lenta, de maneira calma. Eu sou tardio em irar-me. Isso é a essência de Deus. Olha, eu sei que muitas pessoas têm problemas nesse ponto aqui que eu estou falando. Elas vão dizer assim, olha, eu acredito em um Deus de amor, não num cara que fica irado, que fica com raiva. Mas preste atenção, gente, se você tem um Deus que nunca tem raiva, você, na verdade, tem um Deus que não tem amor. Porque se você ama e você vê aquilo que você ama ameaçado, você tem que ficar com raiva. Se você é indiferente, então você não ama. Eu quero dizer o seguinte, gente, que o oposto do amor não é a ira. O oposto do amor é a indiferença. Portanto, se você ama, você tem que ter raiva. Então, no momento da ira, é importante também fazer uma pergunta. O que, afinal, eu estou defendendo? O que, na verdade, é o motivo? Qual é o motivo da minha ira? Porque, gente, isso vai mostrar o que realmente você ama. Olha que coisa interessante. E essa é a razão pela qual a Bíblia diz que Deus fica irado o tempo todo, ou está irado o tempo todo, como parte de quem Ele é. Exatamente porque Ele nos ama. Ele odeia o pecado que, como câncer, destrói a raça humana, a qual Ele fez e Ele ama com todo o seu ser. Se você olhar para Jesus também, você vai ver que a Bíblia, que continuamente diz que Ele é perfeito, diz também que Ele fica com raiva, que Ele se ira. Ele ficou, por exemplo, com raiva no templo, em João 2, quando ele viu uma série de vendilhões ali, de pessoas vendendo e tratando o templo de maneira inadequada. A Bíblia diz que a ira
consumiu ele por causa do amor que ele tinha pela casa de Deus. Então ele se expressou com raiva e ele fez a mesma coisa em relação aos líderes religiosos em Marcos 3. Ele ficou com raiva na tumba de Lázaro em João 11. E se a gente ainda for mais a fundo, nós vamos perceber que a palavra grega que descrevia essas emoções são bastante fortes e denotam que realmente havia uma indignação de sua parte. Por que Jesus ficou irado, gente? Por que Jesus ficou irado? É porque ele é um homem de amor. Ele é um homem de perfeito e puro amor. E isso é porque ele ficou irado. Ele ficou irado porque nos ama, mas ele ficou irado e não pecou. A questão, então, não é se você ficou irado ou não. Se houve uma injustiça, se houve uma situação onde essa ira ela deve se manifestar, então você não está agindo de maneira inadequada. A questão é como essa ira está sendo expressa. Essa é a pergunta que nós temos que fazer. E isso vai nos levar a um segundo ponto. Como curar a ira? Ou, talvez pensando assim, como colocar a ira na dimensão adequada? Para curar a ira, nós basicamente temos que fazer duas coisas. A primeira é admitir que a ira está na tua vida. E a segunda é transformar essa ira. Então vamos para a primeira questão. Nós temos que admitir a ira. Provérbios 15:1 diz o seguinte: a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Olha, se ela desperta a ira, é porque ela está ali. E se nós não atentarmos que ela existe, ela vai nos dominar. A ira é algo que nos controla, ela tem quase um poder de um vício. Ela se manifesta em nós de forma que isso começa a se tornar normal na tua vida. E se você não admite ela e que é algo importante, que precisa ser tratado, ela acaba no começo sendo uma expressão, uma explosão, mas depois ela começa a criar uma raiz de amargura. E essa raiz de amargura, ela se desenvolve sempre mais. E ela começa a se tornar um broto, e do broto ela se torna uma árvore, e da árvore ela se torna uma floresta. E no fim ela acaba fazendo parte da tua vida. E todos os danos que ela causa acontece de maneira visível. Então a primeira coisa que você tem que fazer é admitir que você tem ira, e que ira é algo que está presente e que precisa ser dominado. Agora tem uma segunda questão que tem que ser observada, que é a transformação da ira. Você tem que transformar a ira. Provérbios 25, 21, 22, que inclusive Paulo o repete em Romanos 12, ele diz o seguinte: se o teu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele, e o Senhor recompensará você. Gente, toda a literatura sapiencial, ou seja, toda a literatura de sabedoria do mundo antigo, não existe nada sobre isso. O que se fala é sobre ter autocontrole, mas o que o Provérbio está propondo aqui vai muito além de autocontrole. Ele está dizendo que você deve salvar os teus inimigos, porque dar alimento e bebida para ele significa dar coisas que ele não pode viver sem. Então o Provérbio está dizendo: você tem que redimir os inimigos. Como isso se aplica a nós? Se aplica de uma maneira muito simples, gente. Você tem que olhar não para a pessoa,
mas para o problema. Você tem que olhar não é para quem faz a ofensa, mas para a ofensa em si. Você não pode olhar para o tolo que disse o que ele disse, mas você tem que olhar para a tolice. Perceba que o convite da Bíblia o tempo todo é para que você seja não apenas parte do problema, mas você seja também, ou principalmente, parte da solução. O mundo ele está envolto em pecado e a parte da solução envolve você começar a enfrentar o pecado da maneira adequada. E isso, em se tratando de ira, tem muito a ver em como você enxerga a situação. Então você tem que transformar a tua ira. Quando você admite ela e analisa ela e percebe que ela está desordenada, você tem a possibilidade agora de transformá-la. Porque você desfoca o olhar do agressor e começa a olhar especificamente para a agressão. E é contra isso que você tem que enfrentar. A tua raiva tem que ser canalizada na situação e na pessoa. Isso é muito óbvio, isso talvez fique claro se você perceber quando você tem um embate ou um enfrentamento com seu filho. Você pode negar a sua ira e fugir de qualquer tipo de conversa com ele. Isso não vai resolver o problema. Ou você pode simplesmente explodir em raiva e tentar medir força com ele, que você geralmente vai ganhar porque é mais forte. Só que você, nos dois casos, você vai perder o seu filho. Mas quando você, de maneira calma, tranquila, a partir do amor que você tem pelo filho e não leva em consideração a defesa do teu ego, a defesa da tua dignidade ou qualquer coisa que seja, você salva o teu filho, porque você está focado no problema e não nele. É isso que a Bíblia diz e fala sobre transformar a ira. Você tem que aprender a falar a verdade em amor. Você tem que dizer assim, olha, eu vou insistir gentilmente na verdade. Esse é o caminho. Quando você insiste na verdade com gentileza, você absorve a ira sem devolvê-la em uma dimensão desproporcional. Nós realmente tomamos um outro caminho. Esse é o caminho do discipulado e é isso que resolve os conflitos. Eu quero concluir dizendo o seguinte: eu sei que não é fácil você amar o inimigo, não é fácil você atacar ou simplesmente ir contra o problema e não a pessoa. Mas eu quero dizer o seguinte para você: não é fácil, mas é possível. É possível se você se der conta do que Deus fez por você. A graça de Deus transforma tudo. Quando eu consigo admitir que eu também faço mal para Deus e que se eu tivesse naquele tempo da crucificação, eu provavelmente ou certamente também riria de Jesus, também talvez até bateria nele. Se eu perceber que eu não sou tão bom como eu acho que eu sou, se eu perceber que eu sou mais pecador do que eu penso, e ao mesmo tempo saber que apesar disso eu sou mais amado do que imagino, eu vou conseguir lidar com a ira de uma maneira muito adequada. Porque eu repito, a graça transforma tudo. Quando eu perceber que na cruz Jesus ele não nos tratou com agressividade, apesar de nós termos o tratado dessa maneira, as coisas começam a mudar.
Quando nós percebemos que no Getsemane ele disse assim, se for possível, afaste de mim esse cálice, mas eu beberei desse cálice se for a tua vontade. Nós começamos a perceber que por amor a nós, ele sofreu algo muito maior do que nós podemos imaginar. Na cruz, gente, quando ele disse que ele vai beber o cálice, ele está dizendo o seguinte, que o cálice no Antigo Testamento significa a ira de Deus. E então ele está dizendo que ele vai tomar sobre si a ira de Deus, algo que nós merecíamos. Mas na cruz ele tomou essa ira sem revidar. E ele respondeu assim, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus Cristo, ele proporcionou o caminho para curar a ira, porque ele amou o pecador e odiou o pecado. Ele irou-se, mas não pecou. Ele nos amou de uma maneira infinita e fez aquilo que nós jamais conseguiríamos fazer. Gente, isso é a graça, é isso que nos dá condições de lidar com a ira. Então, se você absorver essa realidade, você vai poder fazer o mesmo com as pessoas que erraram com você. Você vai poder dizer o seguinte, olha, você errou, mas eu também erro com Deus, eu também errei com Deus. E ele sofreu a um custo infinito por mim. E ele respondeu com uma gentileza surpreendente. E essa gentileza abalou céus e terra e transformou toda a nossa vida. Então, quando você experimentar o que Jesus fez por você, você vai conseguir amar o pecador e odiar o pecado. Porque você não vai viver para o teu ego, você vai viver a partir do amor de Deus. E isso, gente, sempre vai fazer com que a tua vida seja pacífica, com que a paz seja uma realidade entre você e todas as pessoas à tua volta. Vamos orar? Pai querido, eu peço em nome de Jesus que Tu esteja nos dando a Tua paz através daquilo que Tu fez em Jesus. Nós queremos dizer que a ira é algo presente na nossa vida, mas nós queremos fazer com que nós sejamos pessoas transformadas. Saibamos dar à ira a dimensão adequada e fazer com que o foco seja o pecado e não o pecador. Nos ajuda, assim, a nos reconciliarmos uns com os outros, a vivermos de maneira pacífica, a experimentarmos a realidade que Tu conquistaste na cruz por nós. Por isso nós queremos entregar a nossa vida a Ti e dizer, vem Senhor e salva-nos e nos traz a paz. Por isso nós entregamos a nossa vida para Ti, em nome de Jesus. Amém. Temos visto as bênçãos sendo
Oi gente, meu nome é Karen. Hoje eu vou falar um pouquinho de amor. Falar de amor é tão bom, né? E falar do amor de Deus, então, é extraordinário. Mas durante algum tempo na minha vida, um bom tempo na minha vida, eu tive muitas dúvidas a respeito desse amor, do amor de Deus por mim. Eu não conseguia aceitar a graça, aceitar que Deus me amava, independente do que eu fizesse ou deixasse de fazer. Esse amor não mudaria a meu respeito. Eu achava isso bom demais para ser verdade. Eu achava que eu precisava ser uma pessoa moralmente correta, uma pessoa que realizaria feitos para que a sociedade, a família se orgulhasse daquilo. Se eu não fosse assim, Deus não ia ter nenhum interesse na minha vida. Eu não teria nenhum privilégio de Deus. Então, algumas vezes, o meu relacionamento com Deus parecia uma troca, engessada pela religiosidade. Eu achava que servir a Deus era o que era correto, moralmente correto, mas descobri que isso tudo, essa postura, passava longe do que realmente é amar a Deus e ser amado por Deus. Nesses últimos anos, eu posso compartilhar com vocês que redescobri o Evangelho, redescobri Jesus na minha vida. E a partir desse momento de entender que a graça de Deus me basta, a presença de Jesus na minha vida é a minha alegria e não as minhas relações pessoais ou qualquer outra relação com o mundo, não é isso que me traz alegria. Apesar dos conflitos, dificuldades e momentos difíceis que vamos passar nessa vida, né? Eu tenho consciência disso, mas sei que a minha alegria não vai ser tirada por nenhuma dessas circunstâncias. Redescobrir Jesus na minha vida foi algo tão forte, tão transformador, né? O amor de Deus nos constrange de uma maneira que nos transforma. Eu posso dizer para vocês que hoje sou uma nova pessoa transformada pela graça, pelo amor de Deus. Apesar de ter nascido num lar cristão e sempre conheci Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, eu não me sentia íntima, não me sentia próxima. Eu acho que eu estava na postura de servo de Deus, né? De serva, de escrava. Mas hoje posso dizer para vocês que me sinto filha, me sinto amada do Pai. Me sinto capaz de me dirigir a Deus como Abba, meu Pai, meu Paizinho. Antes eu me colocava diante de Deus de uma maneira respeitosa, Deus lá e eu aqui. Eu não conseguia sentir essa proximidade, essa intimidade. Mas a partir do momento que com humildade eu abri meu coração e falei, Jesus, eu quero mais de Ti, eu quero conhecer-Te, eu quero ver-Te face a face. Eu fui transformada pelo reencontro com o Evangelho, por entender que Jesus é muito mais do que aquilo que às vezes ouvimos por aí, né? Essa experiência individual, transformadora, tem me feito uma pessoa diferente. Mas não diferente porque eu acho que é o certo a se fazer. Não, é diferente porque o amor de Deus constrange. O amor de Jesus, a presença dele me constrange de uma maneira que eu não consigo mais ser a mesma pessoa. Hoje eu sei que Jesus está do meu lado em todo o tempo. Então as minhas atitudes não são mais por mim mesma, são pelo meu amado que caminha comigo, que está comigo, que faz parte do meu ser. E eu quero convidar todos vocês a fazer esse mergulho no Evangelho, fazer esse mergulho dentro de si. Vamos redescobrir Jesus em nós. Vamos redescobrir porque o amor dele nos constrange a ponto de conseguirmos amar o nosso próximo. Até aquele que a gente acha que não tem nada a ver com a gente ama. Pelo Cristo Jesus que habita em nós. E boa noite a todos. Fiquem com Deus. É isso, pessoal. A graça de Deus transforma tudo. E ela transforma a nossa vida e é a base da nossa comunidade. A IPI Bom Jesus, através do Evangelho, quer contribuir para uma cidade melhor para todas as pessoas. E nós te convidamos a fazer parte deste processo. Que Deus possa nos abençoar cada dia e nos dirigir para sermos pessoas transformadas que transformam o mundo. Vamos orar?
Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor infinito de Deus o Pai e as consolações do Espírito Santo estejam sobre a vida de todos e permaneçam hoje e sempre. Fique em paz. Povo de Deus, vem louvar